Evangelho em Mateus, nós faremos a leitura no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós leremos o texto do primeiro versículo ao versículo 18. Então, buscaremos ao Senhor mais uma vez, pedindo a Deus, como nós pedimos para que Ele recebesse a nossa adoração, nós agora pedimos a Deus que, por sua misericórdia e graça, Ele fale ao nosso coração, que Ele nos instrua, que Ele nos ensine a partir da sua palavra. Está escrito, Evangelho de Mateus, capítulo 6, leremos do primeiro versículo ao 18. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Se você puder, feche seus olhos e, em oração, peça a Deus para que Ele fale ao seu coração nessa manhã. Pai, olhe para nós com misericórdia aqui. Tem compaixão, Senhor, das nossas vidas.
E aqui, reunidos em Teu nome, a gente pede para que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor direcione o nosso coração, de maneira que as nossas vidas estejam sempre diante de Ti. Eu te peço isso junto dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, há algum tempo era necessário uma formação para ser um hipócrita. Você precisava frequentar a academia para ser hipócrita. A palavra hipócrita, no grego, ela significa ator. Para ser ator, você tinha que frequentar a academia, você precisava saber atuar nos palcos. O hipócrita, ele era aquele que agia nos teatros, atuava no teatro diante dos holofotes. O hipócrita, portanto, ele era um ator, alguém que atuava, fingindo ser alguém que ele não era. Então, o sentido figurado, ele passa a ser empregado já nos tempos do Senhor Jesus. A hipocrisia ou hipócrita passa a ser, num sentido figurado, aquele que, na vida real, finge ser o que ele não é. Alguém que, na vida real, quer aparecer, quer atuar, fazer como se ele fosse alguém que ele não é. Então, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, vai ensinar os discípulos, aqueles que caminham aprendendo a sã doutrina, aprendendo a verdade, que as práticas do reino de Deus não devem ser um meio para fazer com que o homem pareça ser um filho de Deus. Porque uma coisa precisa ficar clara aqui. Embora a gente chame disciplina espiritual, a oração, o jejum, a leitura da palavra, nem todos que praticam isso o fazem espiritualmente. O apóstolo Paulo vai ensinar na carta aos Coríntios que as coisas espirituais, elas são para o homem espiritual. Então a prática espiritual, ela é para quem tem o espírito. Porque pode o homem que não é espiritual agir como alguém espiritual e não ser. Pode alguém ter práticas que a gente chama às vezes de práticas cristãs, vida cristã, mas não ser um cristão. E o Senhor Jesus está ensinando os discípulos, aos seus discípulos, aqueles que têm o Espírito, a viverem estas coisas, mas não como aqueles que fingem, aqueles que querem aparecer diante dos homens. Ou seja, a vida cristã é uma vida diante de Deus. O que o cristão, o crente no Senhor Jesus faz, ele faz diante de Deus. Ele vive para o Senhor. Aqui nós temos então o que nós chamamos na teologia de meios de graça. O que são os meios de graça na teologia? São meios exteriores, são práticas exteriores que fortalecem a vida interior, fortalecem a vida espiritual. Os principais meios de graça que o Senhor Deus conferiu à sua igreja, que Ele deu à sua igreja, é a oração, o estudo da palavra, a santa ceia. São meios de graça, coisas visíveis. A gente não come e bebe, a gente não faz uma leitura e estuda a leitura, ouve a palavra. Tudo isso é visível, é prática externa. Esses meios de graça, ou a oração, quando a gente se coloca diante de Deus, esses meios de graça, essas práticas espirituais, elas são externas e elas devem ser praticadas. Elas devem ser vividas, porque elas fortalecem a vida espiritual.
Nós oramos para o fortalecimento espiritual. Nós ouvimos a palavra para o fortalecimento espiritual. Assim como nós tomamos a Santa Ceia para o nosso fortalecimento espiritual. Mas, um parêntese, nenhum desses meios tem força em si. Quando a gente come o pão, não há um superpoder no pão. Não há uma transformação naquele elemento que foi cortado pela junta diaconal e posto aqui para ser servido à igreja. Nenhum poder em si, mas espiritualmente, aqueles que comem e bebem, aqueles que oram espiritualmente, são fortalecidos no Senhor. A prática em si, a parte do Espírito Santo, não tem valor algum. Você só recebe aquela recompensa ali, naquela hora que você come e bebe. Você já foi recompensado ali, diante dos homens. Mas diante do Pai, se você não faz espiritualmente, não tem valor. Não há recompensa, portanto, para isso. E esses meios de graça, essas disciplinas espirituais, elas são operadas, portanto, pelo Espírito. E conforme a gente leu na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, quem está morto espiritualmente, ainda que pratique essas coisas, não recebe isso. Apenas aqueles que, pelo mover, por ter sido regenerado pelo Espírito, enquanto fazem essas coisas que são observadas pelas Escrituras, direcionadas pelas Escrituras, sim, estão andando em Espírito. Veja que o apóstolo Paulo fala aos gentios de Éfeso: vocês andavam segundo o curso deste mundo. Nós também, e aí ele está se referindo aos judeus, nós também andávamos outrora. Tanto judeus quanto gentios, em suas práticas, ainda que práticas espirituais, não são aceitas por Deus, senão pela graça. Então, aqui, enquanto nós praticamos qualquer ato de justiça diante de Deus, não existe uma forma de ser agradável diante de Deus, se não for Deus ter operado na nossa vida anteriormente. Se não for Ele, pelo Espírito, ter trazido a nossa vida para a presença dEle. O que significa dizer que homem nenhum alcança a graça da salvação por meio das obras. Então, praticar essas disciplinas, que é o que a Igreja Católica Apostólica Romana insiste em ensinar, que o homem que pratica boas obras recebe ou alcança a salvação, conforme as Escrituras, isso não é o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus nos instrui. O homem não é salvo pelas suas obras. O homem é salvo pela graça. E assim, uma vez que o homem recebe a graça e recebe de Deus a bênção da salvação, o homem vai ser encaminhado, ele vai ser direcionado pelas Escrituras, pela palavra de Deus, a praticar obras que revelam a graça de Deus sobre a vida daquele que foi salvo. Então, Efésios capítulo 2, versículo 10, nós vimos que nós fomos salvos pela graça para que andássemos em boas obras, nas quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Veja, nós andávamos, ele começa falando, segundo o curso deste mundo. Os espíritos que atuam neste mundo, nós andávamos segundo o nosso pensamento, nós andávamos segundo a carne, mas agora nós andamos pelo ensino de Jesus, pelo ensino do Espírito. E o que Jesus está fazendo aqui com os seus discípulos é dar um novo caminho para a espiritualidade verdadeira, dar um novo sentido para a prática espiritual, que era realizada não apenas por judeus, não apenas por hoje cristãos. Essas práticas que a gente tem aqui, que a gente fez a leitura, elas são praticadas por diversas religiões. Mas, espiritualmente, o Senhor Jesus ensina como o cristão deve viver. Então, pensando que são práticas exteriores e que nós, enquanto fazemos,
Não tem outra forma senão sermos vistos, porque as pessoas vão ver o que a gente faz, se torna público o que a gente faz. Jesus não está negando a oração como algo que vai ser público. Sim, a gente vai orar aqui. E quando o pastor está orando, não significa dizer que o pastor aqui na frente está sendo hipócrita porque está fazendo uma leitura. Jesus orou com os seus discípulos. Jesus orou com uma multidão. Jesus ensinou uma multidão a palavra de Deus. Não é nisto que as Escrituras estão condenando. Não são as práticas que estão sendo condenadas, mas a motivação. O que está por trás daquela ação. Então, o que eu gostaria de propor como tema para essa mensagem, nessa manhã de domingo, é uma vida fora do Instagram, uma vida fora do LinkedIn, uma vida onde a gente expõe tudo que a gente faz para ser visto diante dos homens. Sabe, aquele histórico que a gente tem de tudo que a gente fez e a gente quer tornar público para ser visto. Pelas nossas práticas, pelas nossas boas obras. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é: vocês não precisam de uma vida no Instagram, vocês não precisam de um LinkedIn, vocês não precisam desses meios para revelar ou para se manifestar diante do Pai. Isso só serve para os homens, e Jesus está ensinando uma vida fora do Insta. Então, em primeiro lugar, Jesus vai falar de uma vida fora do Insta, praticando a justiça, praticando a misericórdia, perdão. Os primeiros versículos que nós fizemos a leitura, do 2 ao 4, Jesus fala sobre dar esmolas, praticar misericórdia. A gente vê o Senhor Jesus falando no capítulo 5, o versículo 20, o seguinte: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E aqui, o capítulo 6, o primeiro versículo, Jesus vai falar: guardai-vos de exercer a vossa justiça no Instagram. Guardai-vos de exercer aonde? Diante dos homens. A expressão aqui, diante dos homens, ela refere-se ao quê? Aquele teatro. Refere-se àquele lugar onde os hipócritas atuavam, os atores atuavam. A expressão diante dos homens remete a essa vida que é feita para mostrar, para ser visto. Não é assim que o hipócrita faz? O ator faz? Ele faz uma apresentação no teatro a fim de que as pessoas vão lá para assistir, para se apresentar diante dele. E aí Jesus faz essa exortação aos seus discípulos: não pratiquem a justiça num teatro, diante dos homens, no Insta. Ele não está dizendo para a gente não praticar a justiça. Não, Jesus ele vai insistir. A nossa justiça, ela deve exceder a dos escribas e dos fariseus. O que muda aqui é a motivação. Os discípulos de Jesus não fazem para serem vistos, não fazem para receberem a aprovação do homem, não fazem para serem amados pelos homens, para serem respeitados pelos homens, que é exatamente o que os escribas e os fariseus faziam. Eles faziam e reivindicavam a autoridade de um escriba e de um fariseu, por causa dessas práticas. E Jesus está falando: vocês não precisam disso. Quando vocês então praticarem a misericórdia, pratiquem, e o teu Pai, que vem em secreto, vai recompensá-los. Essa expressão ela aparece 3 vezes aqui, eu não sei se vocês perceberam. Pratiquem, e o teu Pai, que vem em secreto, ele não está no Instagram. Deus não está nas redes sociais. Ele está no secreto. Ele está no íntimo. Ele está no coração de quem crê, no coração de quem ama, no coração de quem serve. Deus não está nas redes sociais. E quantos são os que estão procurando agradar Deus nas redes sociais? Quantas são as igrejas
que estão buscando agradar a Deus nas redes sociais, fazendo e fazendo e fazendo e postando com o fim de serem vistos, de atrair a atenção dos homens. E Jesus está ensinando os discípulos que não. O discípulo não precisa ser visto, senão pelo Pai. Senão pelo Pai que vem em secreto. O Pai que conhece em secreto e que recompensa aqueles que praticam a misericórdia. Aqui o texto, versículo 2, o Senhor Jesus fala, quando deres esmolas, ou seja, Jesus não está não está condenando a prática, o exercício de doar esmolas, de abençoar, de cuidar, de exercer misericórdia. Ele fala, quando deres esmolas, não toques trombetas. Por que ele fala de tocar trombetas? Porque funcionava assim na sinagoga. Quando se anunciava o momento da entrega de ofertas, no momento dos dízimos, ou no momento de se doar esmolas, era como que eu estivesse sentado aqui e alguém do louvor fizesse assim, agora nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. E então eu me levantava e eu dizia, eu dou 100. E aí então tocava uma música por causa disso. E aí então daqui a pouco um outro irmão levantava e falava, eu dou 1000. E aí a gente fazia mais festa por causa disso. Olha aí, nós temos pessoas que estão doando. E as pessoas então eram motivadas a fazer para ouvir as trombetas. A motivação era errada. Era para serem vistos. Era para receberem elogios. É para que depois, quando acabasse o tempo ali na sinagoga, as pessoas aplaudissem, batessem nas costas e olhassem para você com admiração. Olha, esse daí é generoso. Esse daí doou muito. Esse daí doou mais ou menos, mas ele tem se esforçado. A cada domingo ele tem tentado doar um pouquinho mais. Tocar trombetas aqui tinha esse sentido. Jesus está falando, quando você fizer, você não precisa de elogio de ninguém. E a palavra eleos sim, que é a tradução para doar esmolas, a raiz dessa palavra é misericórdia. Então, entenda que a prática da misericórdia, o doar esmolas, quando a gente pensa assim, a gente tem que doar esmolas, ela vai muito além de você doar uma quantia de dinheiro. Aqui, a prática da misericórdia é você se compadecer de alguém que tem necessidade e se colocar ao lado da pessoa para ajudar aquela pessoa que tem uma necessidade, não para ser visto, mas porque você se compadece. Porque dói em você ver a necessidade de alguém. E porque dói em você ver a necessidade de alguém, você se coloca à disposição de auxiliar esse necessitado, seja financeiramente, seja caminhando com essa pessoa, seja dando a mão, estendendo a mão para essa pessoa, a fim de que essa pessoa seja socorrida em sua necessidade. Então, a prática da misericórdia fora do Instagram é uma coisa que Deus quer de nós. É para os salvos, é para os eleitos de Deus, para aqueles que Ele deu vida. Ser misericordioso, portanto, com as pessoas, dar uma esmola, favorecer alguém que está necessitado, não é apenas uma prática de você enfiar a mão no bolso e dar um dinheiro. É você sentir a necessidade daquela pessoa e se dispor a ajudar aquela pessoa. E aí o texto bíblico vai dizer que e o Pai, e o teu Pai, que vê em secreto, Ele te recompensará. Ou seja, ninguém precisa saber disso. O Instagram, as redes sociais, ninguém. Os Guinness, um autor cristão, ele escreve um livro chamado O Chamado. E nesse livro ele fala sobre a presença de um espectador no teatro. Ele fala de Deus ser o único espectador no teatro. E você atuar, você fazer o que precisa fazer, você exercer o seu chamado apenas diante de Deus.
E aqui o Senhor Jesus está falando sobre isso, sobre a gente exercer misericórdia, praticar a misericórdia apenas diante de Deus. Ser compassivo apenas diante de Deus. Isso significa dizer que alguém não vai saber? Pode ser que alguém vá saber, especialmente aquele quem você ajudou. Ele vai experimentar misericórdia por parte da sua vida. Agora, há uma grande tentação na prática da misericórdia. Qual é a tentação? A tentação que nós todos temos. Poxa, mas eu vou fazer isso e ninguém vai ficar sabendo? Eu vou fazer isso e ninguém vai dar um tapinha nas minhas costas? Que tentação, meus irmãos. É duro demais. Para um contexto em que nós buscamos elogios e recompensa o tempo todo, haja vista que a gente está sempre no celular buscando alguma recompensa para a gente, algum tipo de alívio, algum tipo de apreço, algum tipo de carinho, algum tipo de aprovação. Para um contexto como esse, praticar a misericórdia em silêncio, apenas diante do Pai, é apenas para quem tem o Espírito Santo. É apenas para quem descansa na promessa de que Deus vai recompensar, que você não precisa de mais nada. Isso é maravilhoso. É para quem é crente. Porque o crente, ele não quer nada nessa terra, ele é só um peregrino. O crente, ele apenas aguarda o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando enfim ele recebe a recompensa do Pai, ele recebe o galardão do Pai. Aqui ele está só de passagem. Aqui, se ele estiver no deserto, ou se ele estiver no oásis, ele não monta a sua casa, ele não faz aqui na terra ele não vai procurar um fundamento muito profundo aqui nesse lugar, ele tem só uma tenda. Ele arma e daqui a pouco ele sai, porque ele está em busca dessa recompensa que ele há de ter quando Jesus Cristo vier. A recompensa para a vida cristã não é para esses dias aqui. E o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então, pratique a misericórdia, porque esse é um meio de graça que ajuda a cuidar do seu coração. Quero dar aqui para você um exemplo em relação ao dinheiro. Como a gente está falando de dar esmolas, que é aqui a tradução que a gente tem para o texto bíblico e que o Senhor Jesus Cristo está se referindo. Quando você coloca a mão no bolso para abençoar alguém, se você o faz pensando o que as pessoas vão pensar a seu respeito, ou o que a pessoa vai pensar a seu respeito, essa prática é para que você seja visto. E que tentação a gente não tem? O quanto a gente não pensa, enquanto eu vou ajudar o meu irmão, vou dar um auxílio para o meu irmão aqui, o presbítero João, e o quanto eu não penso, o João vai pensar que eu sou piedoso. Como eu vou ficar mais crente agora diante dos olhos do João? Que tentação. E o que as Escrituras estão ensinando para a gente é que quando eu pratico essa obra de caridade, quando eu faço isso, eu não devo me importar com o que o outro vai pensar de mim. Eu devo apenas ter o meu coração, o seguinte sentido: Deus me deu graça, Ele me salvou das trevas, e nada, eu não tenho apego a nada aqui neste mundo. A única coisa que eu tenho é a misericórdia de Deus. Por isso eu pratico misericórdia. O Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 7, o texto diz: bem-aventurados os misericordiosos. Que felicidade tem os misericordiosos, os que praticam a misericórdia. Como o texto diz, porque alcançarão misericórdia, porque receberão naquele dia misericórdia. Quando a gente fala de esmola, a gente não pode se esquecer de outras passagens, como de Mateus 25. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus fala do grande julgamento, e ali Jesus fala que quando enfim o Senhor Jesus voltar, quando o grande rei voltar, Ele vai colocar à sua direita as suas ovelhas, à sua esquerda Ele vai separar e colocar os bodes, e as suas ovelhas, aqueles que estão à sua direita, Ele vai dizer assim:
Sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Porque quando eu tive fome, me deste de beber. Quando eu tive sede, quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me vestiste. E aí os discípulos vão perguntar, mas quando é que a gente fez isso? Quando vocês viram um necessitado. E vocês não hesitaram. Vocês cuidaram. Vocês fizeram aquilo que os filhos fazem. Vocês fizeram aquilo que Jesus estava fazendo. Os discípulos devem praticar essas coisas. Essas práticas fazem parte da vida cristã. Então, praticar a misericórdia, cuidar de quem tem necessidade, é da vida cristã. É uma prática espiritual. Não para que a gente alcance mais, receba alguma coisa a mais, mas é porque nós já recebemos. Porque temos o Espírito. E, porque temos o Espírito, temos a palavra de Deus que instrui. E a palavra de Deus nos dá a direção a praticar essas coisas. Não com o fim de ser visto, mas diante do Pai. O Pai que recompensará. Então, uma vida fora do Insta, ela deve, sim, ter a prática da misericórdia, para que a gente não se isente disso. Porque às vezes a gente só faz enquanto tem o holofote, só faz enquanto tem a câmera. Mas isso deve ser praticado fora dos holofotes. Fora do teatro, diante de Deus. Segundo lugar, a prática da oração. E aí o Senhor Jesus vai dizer, e quando orardes, quando você orar, você entra no teu quarto, fecha a porta, e aí da mesma forma, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aqui Jesus faz um adendo, além dele falar dos hipócritas, daqueles que oram com o fim de ser visto, Jesus vai fazer uma exortação para falar, não orem como os hipócritas, e não orem como os pagãos. Os pagãos ficam repetindo, falam, vocês não, os discípulos do Senhor Jesus não precisam ser vistos pelos homens e não precisam se esforçar para ser visto por Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Vocês lembram daquela passagem no Evangelho de Lucas, em que Jesus conta que um publicano e um fariseu entraram no templo para orar? Um batia no peito e dizia, eu faço isso, 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 isso. Outro dizia, sem sequer levantar os seus olhos para os céus, eu não sou digno. E as Escrituras dizem que aquele que humildemente se colocava diante de Deus foi justificado pelo Senhor, voltou para casa justificado. Então, não precisa o homem se esforçar para ser ouvido por Deus, porque Deus ouve com misericórdia aquele que o busca. O homem de Deus vai se voltar para Deus não com base nos seus méritos. Olha, Deus, eu ajudei um necessitado, agora o Senhor me deve alguma coisa. O Senhor deve me ajudar aqui, o Senhor deve me abençoar aqui, o Senhor deve proteger a minha casa, porque eu tenho feito essas coisas. Isso não é ouvido. Se você faz para receber, isso não é ouvido, porque você anula a graça, você anula a cruz de Jesus Cristo, você anula o amor de Deus, e você então coloca Deus como aquele que tem que pagar a você algo que Ele lhe deve. E não é assim. Jesus está ensinando a orar. O homem que vai buscar, ele vai voltar-se para Deus, estando diante de um Pai. O teu Pai que está em secreto, lembra? Não é no Instagram, não é querendo ser visto pelos homens, mas pelo Pai que vê em secreto. E aí então Jesus fala que não deve se orar como os gentios, que fazem vãs repetições, ou seja, estão sempre falando as mesmas coisas com o fim de serem vistos, Deus olhar para eles com misericórdia. Não é assim.
E aí então Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E olha só, Jesus está falando da oração do Pai Nosso no secreto. Ele está falando da oração do Pai Nosso dentro do quarto. E olha que oração profunda. Porque dentro do seu quarto, você e Deus vão orar num sentido comunitário e não individualista. Jesus ensina a orar o Pai Nosso e não o Pai meu. Eu entro dentro do quarto, eu e Deus, e eu oro num sentido comunitário e não individualista. Eu não peço apenas o pão para minha casa. Eu peço pão para os meus vizinhos. Eu peço pão para a minha cidade. Eu peço pão para a minha comunidade, para os meus irmãos, para os que estão aflitos. Eu não peço o perdão apenas para mim. Eu peço um perdão comunitário. Eu pratico o perdão. Vê que a oração de um homem de Deus diante do Pai que está em secreto é uma oração que apresenta os atos de justiça e se baseia tão somente na vontade do Pai. Porque quando aquele que ora diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, aqui o que ora baseado no que Deus estabeleceu, para que nós andássemos. Senhor, a gente anda naquilo que o Senhor estabeleceu. Nós temos da parte do Senhor o perdão e pedimos o perdão. E nós também praticamos essas coisas. É alguém que também se coloca diante de Deus, que apresenta diante de Deus uma vida de integridade. E olha que a gente muitas vezes vai diante de Deus em oração, e aqui eu queria mostrar isso, como isso é muito comum entre a gente. A gente ora diante de Deus e muitas vezes diz assim: Senhor, nós não merecemos, nós só fazemos o que é mal, nós vivemos assim, nós não somos um povo santo, nós vivemos de um jeito, nós fazemos isso, tudo que é de mal. E aí a gente pede para Deus, para que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós, sendo que nós somos as piores pessoas do mundo. Mas Jesus fala para a gente praticar a justiça. E o que as Escrituras estão dizendo é: nós que pedimos perdão, conhecemos aquele que perdoa, mas nós perdoamos. Nós fazemos o que é justo. Nós não vivemos uma vida promíscua. Nós andamos em santidade. O homem que ora, ele não vai se justificar diante de Deus. Vocês estão entendendo? Ele não vai se justificar diante de Deus, mas ele precisa ter a consciência de que ele pratica o que é justo. Ele tem que ter essa consciência. E às vezes parece que a gente não tem consciência de uma vida justa. Senhor, a gente chega na igreja e vai fazer uma oração, a gente fala: Senhor, nós pensamos o que não presta, nós fazemos o que não presta, nós falamos o que não presta. Espera aí. A sua vida é injusta, somente injusta? Você não pratica justiça? Você não está perdoando quem você tem que perdoar? Então você precisa de arrependimento. Arrependimento. Porque o Senhor Jesus nessa oração, Ele vai dizer, versículos 14 e 15, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vocês estão entendendo que os salvos, os eleitos, eles foram feitos para isso, para perdoar? Foram feitos para orar? Foram feitos para manifestar misericórdia? Os salvos foram salvos para andar nestas coisas. E quando a palavra andar, eu já falei aqui outras vezes, a palavra andar aparece nas Escrituras, está falando de comportamento, está falando de conduta. Andar, então, é praticar o perdão. Nós recebemos o perdão, recebemos a graça, recebemos a misericórdia para praticar estas coisas.
Então, o que Jesus está ensinando a despeito da oração aqui, meus irmãos, tem a ver com uma vida em que fala diante de Deus, mas também uma vida que ouve Deus. Ouve Deus, o Deus que está no secreto, e que se submete a esse Deus. A oração, portanto, ela deve ser praticada por nós cristãos ao lado de uma vida de piedade, ao lado de uma vida de submissão. O ensino do Pai Nosso nos mostra uma oração não individual, mas uma oração comunitária. E, por fim, a prática do jejum. Uma vida fora do Instagram nos dá práticas de misericórdia, prática da oração e também a prática do jejum, que é tão pouco falado. Tanto a esmola quanto o jejum, poucas vezes nós falamos a respeito dessas práticas. Elas não são tão comuns, embora a oração a gente sempre esteja falando, e embora muitas vezes a oração seja feita somente na igreja, a gente não tenha constância numa vida de oração. Uma outra prática para a vida cristã é o jejum, e a gente vê isso no texto dos versículos 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. O jejum, meus irmãos, ele, como a gente vê no texto, ele gera algum tipo de contrição na gente. Se você já precisou fazer jejum, pelo menos para fazer um exame, você vê o que é. Tem que acordar cedo, ir para o hospital sem comer, ficar esperando a hora do cara chamar seu nome para você ir lá tirar seu sangue. Aquilo vai dando raiva. Não é? Muda o semblante da gente. Vai deixando a gente meio bravo. E quando o Senhor Jesus orienta aqui os discípulos, é porque quando essa prática ela era realizada entre aqueles que Jesus está condenando, os hipócritas, eles faziam questão de mostrar que estavam praticando um ato, ou tendo uma disciplina que a gente chamou aqui de espiritual, mas só é espiritual quando diante do Pai. Então, essa prática do jejum, ela não está sendo negligenciada ou omitida pelo Senhor Jesus, ela está sendo ensinada aos discípulos. Veja que o Evangelho de Mateus, o capítulo 9, o versículo 14 a 17, os discípulos de João vão questionar Jesus acerca do jejum, que os discípulos de João e os demais faziam o jejum, mas por que não os discípulos de Jesus? E aí Jesus então vai responder: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Jesus estava se referindo a ele como a figura do noivo, e os discípulos como a figura da noiva, a sua igreja. Então ele vai dizer: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. O jejum é uma prática daqueles que fazem parte da vida do reino de Deus, da vida cristã, da igreja do Senhor Jesus. Jesus então vai dizer: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira a parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que Jesus estava ensinando aqui acerca do jejum é que a perspectiva do jejum para o cristão é diferente para o judeu do Antigo Testamento. Agora que Jesus veio, a prática do jejum, ela ganha uma nova forma, um novo significado. Quando o cristão jejua, ele não jejua mais como os judeus praticavam. Naquele anseio que a gente vê nas Escrituras, momentos em que havia guerra e que então os judeus se voltavam
para a prática do jejum e da oração a fim de que Deus lhes respondesse. O que Jesus está falando assim, aqui agora, ensinando, é que tendo vindo o noivo, e agora que o noivo ele é tirado, um novo significado o jejum ele toma. Qual é agora o significado do jejum para nós? É a fome e a sede pelo quê? Veja que o texto diz: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Você tem fome e sede de alegria? A fome e a sede de alegria aqui é somente na presença do noivo. Enquanto o noivo não vem, enquanto o noivo não se revela para a sua igreja, rompendo os céus, o nosso jejum, a nossa fome e a nossa sede deve ser para que Ele esteja aqui presente conosco. O nosso jejum, portanto, as vezes em que nós nos colocamos a fazer jejum, nós o fazemos com qual finalidade? Que Jesus venha. A nossa fome e a nossa sede é para que Jesus esteja aqui presente, para que a gente tenha acesso à árvore da vida. O livro de Apocalipse, a propósito, termina assim, capítulo 22. O apóstolo João, no capítulo 22, falando acerca da vinda do Senhor Jesus, ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa. A recompensa de quem? Dos que dão esmola, dos que praticam a justiça. A recompensa de quem? Dos que oram. A recompensa de quem? Dos que jejuam. Dos que andam no Espírito, dos que andam no caminho, dos que andam na luz. E que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque as nossas vestes não são lavadas pela prática das boas obras, mas tão somente pelo sangue de Jesus. Para que lhes assista o direito ao quê? A árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O fruto da árvore da vida e a água da vida concedida aos que têm fome e sede de misericórdia. Concedida aos que têm fome e sede do Pai, que oram constantemente. Concedida àqueles que têm fome e sede, enquanto praticam o jejum, desejando a vinda de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé para que oremos ao Senhor. E dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está começando o ano de 2026, uma mensagem como essa é um encorajamento a viver uma vida diante de Deus. João Calvino usa a expressão coram Deo, que é diante de Deus. O homem de Deus vive diante de Deus. Essas práticas, elas precisam fazer parte da vida da igreja. Isso aqui não é para um ou outro. Não é para o Pedro, para o Fábio, para o Michel, não. É para a igreja.
é para os discípulos. Jesus não falou assim: Pedro, você deve jejuar. João, você deve dar esmola. Não. Ele falou isso aos seus discípulos, à sua igreja. Então, quando surgir para você uma ocasião em que você deve prestar auxílio para quem tem necessidade, pratique isso. Pratique a misericórdia, seja misericordioso. Como igreja, não para ser visto, mas porque aquele que te salvou para isto. Consciência. Estou fazendo diante do meu Pai. No que diz respeito à oração, o ano de 2026 está começando. E eu preciso dizer a você, tem alguém te vendo. A Escritura diz, o teu Pai que vê em secreto, teu Pai tem te visto. Ele vê a sua dor e Ele vê as suas alegrias. E um grande professor da vida de oração é o sofrimento. Talvez os sofrimentos desse dia vão te ensinar a voltar para o secreto e a estar diante do Pai. Mas a gente não precisa chegar a sofrer para conhecer a Deus. Então talvez os seus dias de alegria hoje, os bons momentos que você está vivendo agora no começo do ano de 2026, devem te levar, te conduzir à presença do Pai, em ações de graças, em apresentar a Deus motivos de gratidão, e isso constantemente. Isso fortalece a vida cristã. E queira reservar para você algum momento de jejum. E deixe-me fazer um adendo ao jejum. Quando a gente fala de jejum aqui, a gente não está falando daquele jejum do sábado. Amanhã eu vou jejuar. Na sexta-feira o cara pensa, né? Amanhã, sabadão, eu vou jejuar até as 2 da tarde. Mas quando dá meio-dia em ponto, o cara acorda. Não, gente, me ajuda. Isso não é jejum, não. Isso é trambique. Não, jejum é comprometimento. É você se colocar diante de Deus, acordar cedo e sentir fome. Fome e sede do noivo. Como igreja, como povo de Deus. Então queiram ter tempos de jejum. E Jesus aqui não está dizendo assim, não, ninguém pode saber que você está em jejum. Não, às vezes você vai precisar falar para sua esposa, vai precisar comentar com alguém, olha, eu estou consagrando esse momento, essa manhã. Mas isso não para ser visto, mas porque precisa conversar. Jesus fez jejum e os seus discípulos sabiam disso. Ele fez ou não fez? Fez. A Bíblia diz isso, que Jesus se retirava para momentos assim. Então, às vezes, a gente precisa informar. Não para ser visto, mas para se consagrar. Então, queiram ter também esses momentos em que a igreja, nós todos, nos voltamos para buscar um pouco mais de Deus. Talvez você pode começar amanhã um jejum. Segunda-feira, você tem que acordar cedo para ir trabalhar e eu vou consagrar um tempo. Eu vou estar trabalhando, mas eu vou estar pensando de alguma maneira em o quanto eu desejo Jesus. E se a fome bater e a fome apertar, eu vou falar, Senhor, mais do que alimenta o meu corpo, eu preciso daquele que alimenta a minha alma. Preciso mais de Ti. Feche seus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Pai, o Senhor está presente. E o Senhor sonda o íntimo, o que está aqui dentro de cada um. Encontra, Senhor Deus, as nossas vidas como quem quer ser encontrado somente pelo Senhor aqui. E por favor, mostra o seu favor a cada um de nós, a sua graça, a sua misericórdia. E dá ao nosso coração a consciência
de um novo caminho para a gente andar, no qual a gente se compromete com a sua palavra, se compromete com a oração, se compromete com a misericórdia, se compromete com práticas que, embora exteriores, fortalecem a nossa fé, desenvolvem a nossa fé. Ajuda, Senhor Deus, a sua igreja, o seu povo, pois Tu és o Pai nosso. Tu és o Pai destes que invocam o Teu nome em humildade, pedindo graça. E nós oramos aqui no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.